Você já percebeu como, mesmo com tantas formas de se conectar hoje, ficar junto de verdade parece tão complicado, não é mesmo? Ou pode ser que passe aí um pensamento: os outros parecem conseguir tão fácil e eu não. Será que é fácil para alguém? Antes mesmo da gente falar de amor, de escolha, de maturidade, namoro, é preciso olhar para o cenário relacional em que você, jovem, está tentando se vincular. E tem um dado curioso que ajuda a gente a entender isso, é que pesquisas com casais mostram que não é o tempo juntos ou a idade que faz um relacionamento ser saudável. O que realmente faz a diferença é a qualidade do vínculo. A capacidade de sustentar conflitos costuma ser dado como sinal de maturidade, mas nem sempre é isso que está acontecendo. Muitos relacionamentos parecem estáveis simplesmente porque não terminam. Isso não significa que conseguem lidar com tensões, com diferenças, com frustrações. Em vários casos, o vínculo se mantém à custa de silêncios prolongados, de sims e nãos que não sabemos dar, insatisfação, concessões excessivas e de uma evitação ali também, de um confronto. Em outro extremo, aparecem ali as relações líquidas, os chamados ficas, que se repetem, se alongam no tempo e muitas vezes não dão em compromisso. Embora pareçam opostos, ambos revelam a mesma coisa: sustentar um relacionamento maduro e real. Parece que quase ninguém consegue vivenciar esse encontro humano. Ao invés de nos relacionarmos de forma profunda e amorosa, o que acontece mesmo de fato é uma colisão. Ao longo desse vídeo eu vou desdobrar esse ponto e trazer outros aspectos que ajudam a compreender o que realmente indica maturidade emocional, muito além do status de estar ou não em um relacionamento. Deixa eu te fazer aqui algumas perguntas. O que você sabe sobre relacionamento? Que tipo de relação você viu de perto? O que precisava ficar reprimido para que tudo seguisse funcionando? Como foi a relação que você viu aí dos seus familiares, dos seus pais, por exemplo? Quando você pensa em compromisso, o que vem primeiro? Cuidado ou medo de perder? Presença ou obrigação? Essas perguntas não são para te encaixar no diagnóstico, mas para ampliar sua consciência, porque antes de perguntar se você consegue ou não sustentar um relacionamento estável, vale refletir sobre o que você aprendeu sobre relacionamento, o que um relacionamento exige de você. Qualquer relação a dois, o conflito não aparece só porque algo deu errado, mas porque são duas histórias, duas pessoas, dois ritmos de sentir. Passam a dividir ali o mesmo espaço, a estarem juntos. Na verdade, duas pessoas com suas carências afetivas, esperando que o outro lhe faça feliz. É isso que em geral acontece. E aí muitos conflitos surgem quando desejos não coincidem, quando expectativas não são atendidas, quando os limites precisam ser reposicionados. O problema não é o conflito em si, mas é a forma como ele é vivenciado. Logo surge ali afastamento, ataque, culpa ou desistência, fuga. Nesse ponto aí que a imaturidade emocional começa a se revelar. Quando o jovem aprende, direto ou indiretamente, que discordar ameaça o vínculo, ele tende a escolher entre dois extremos: se adaptar demais para não perder o outro ou se afastar antes que o conflito apareça. O conflito, então, deixa de ser um espaço de encontro, de aprendizagem e vira um risco emocional. O primeiro critério claro de relacionamento saudável passa exatamente por aí: a capacidade de sustentar o vínculo mesmo nas diferenças, mesmo nesses conflitos. E aqui eu vou trazer um autor chamado Martin Buber, um filósofo e psicólogo austríaco do século XX. Ele trouxe reflexões muito profundas sobre relações humanas em seu livro Eu, Tu, Eu, Isso. No modo Eu, Tu, ele apresenta essa abordagem da seguinte forma: que o outro é reconhecido como presença inteira, singular, irreduzível, indescritível. Não é alguém para usar, para controlar, para classificar, para julgar. O encontro genuíno acontece justamente porque o outro permanece ali diferente de mim. E é nessa relação que eu consigo também me reconhecer, ver esse espelho. Na prática, significa se relacionar de forma aberta, respeitando limites, as individualidades, mesmo diante dos conflitos e as divergências.
É assim que a gente vive? É assim que você vive? É assim que as relações que você conhece acontecem? Eu, particularmente, tenho muita dificuldade ainda de vivenciar uma relação tão profunda como propõe o autor. Ele também traz, por outro lado, uma relação que ele chama de eu-isso, em que o outro é tratado como objeto, algo que serve como propósito para mim, para suprir a necessidade minha, garantir segurança para mim, confirmar ali uma identidade. Aqui a relação perde profundidade. O vínculo é bem superficial, não há um encontro verdadeiro, apenas ali relações que a gente chama utilitárias, de interesse. Buber, o autor, ele vai enfatizando que esse encontro outro, ele não elimina as diferenças entre as pessoas, muito pelo contrário, essa singularidade dá potência ao vínculo. É nesse momento que a presença, o olho no olho, o toque, ele vai surgindo de forma fluida, natural, porque há uma atenção, porque há uma abertura, há um encontro, há uma entrega ali. Do contrário, a gente só vivencia mesmo relações objetais, relações eu-isso, que na prática, muitas vezes, a gente confunde o que a gente sente com amor, mas na verdade não é amor. Na verdade, a gente está querendo suprir as nossas carências, as nossas inseguranças. É isso que acontece de fato. E essa busca por preencher essas carências, essa insegurança, esse vazio, não acontece no vácuo. Cada vez mais as pesquisas mostram que o ambiente digital molda a forma como o jovem se relaciona e como percebe um compromisso. O uso intenso dessas redes sociais vai reforçando essa comparação social, vai criando ali uma pressão por uma imagem idealizada de si, uma imagem idealizada do que é se vincular, aumentando a ansiedade, dificultando esse investimento em relações mais profundas. Essas plataformas, elas vão destacando vidas perfeitas, interações rápidas, que vão sendo oferecidas, que parece o ideal, mas na verdade não é uma realidade. Elas produzem vínculos superficiais que não geram essa intimidade. Essa dinâmica contribui para que muitos jovens evitem ou adiem compromisso, porque o vínculo real exige uma disponibilidade emocional, exige aceitar a imperfeição de si mesmo e do outro, a ter que lidar com conflitos, coisas que nesse ambiente virtual vai minimizando, vai mascarando. Existe um autor chamado Zygmunt Bauman, um influente sociólogo. Ao falar de modernidade líquida, ele descreve um tipo de vínculo que é marcado por uma fragilidade que mostra ali, inclusive um dos livros dele que se chama Amor Líquido, vai apontando para relacionamentos que passam a ser vivenciados sobre uma lógica do consumo e acaba oferecendo ali uma satisfação que é imediata e ao mesmo tempo permite uma saída rápida. Para quê? Né? Para evitar uma frustração, um compromisso. E aí a liberdade individual parece que fica protegida. O autor escreve essa dificuldade de se comprometer com o problema, não só com uma questão individual, mas uma questão cultural. O paradoxo é que essa tentativa de se proteger do sofrimento acaba produzindo relações frágeis, descartáveis, onde o envolvimento profundo é constantemente evitado. À luz disso, esses chamados ficas eternos, e são relações que parece que nunca se transformam em compromisso, elas não são só escolhas, elas são expressões de uma cultura que ensina a desejar um vínculo nesse nível. E ao mesmo tempo deseja, ao mesmo tempo teme, porque gostaria de ter algo sério, algo que o transforme. As pessoas ainda têm esse ideal de relacionamento estável, saudável. E aqui a gente vê o outro apenas como algo utilitário, para você não estar sozinho, mas ao mesmo tempo você está distante desse outro, porque não há entrega. Sim, Martin Buber, como eu coloquei agora há pouco, o encontro exige presença, reciprocidade, sem reduzir o outro a um objeto. O que vimos hoje é um cenário quase oposto. Bauman descreve uma cultura em que os vínculos são atravessados pela lógica da substituição. Relacionar-se é mais como uma porta de saída mesmo. E aí, entre essas escapadas, ficadas, encontros casuais, tudo isso
podem funcionar como formas de uma validação que a gente poderia chamar de narcisismo. Como aponta a psicanalista, que eu vi um vídeo há poucos dias, que se chama Maria Homem, não sei se vocês conhecem, ela traz conteúdos bem profundos. O outro, nesse sentido, ele se torna um espelho do nosso desejo e da nossa atratividade, um objeto mesmo. Um objeto no mercado afetivo, no mercado erótico, contemporâneo. O chamado amor e os relacionamentos modernos muitas vezes enfrentam o imediatismo e o medo de compromissos duradouros. As redes sociais e aplicativos de paquera, que já existem há muito tempo, vão intensificando essa dinâmica, promovendo interações rápidas, descartáveis, que reforçam a sensação de estar vivo, estou vivo, sou desejado, não é assim? Mas dificultam a construção de vínculos profundos e duradouros. E nesse cenário dos jovens, eles convivendo ali com múltiplas configurações de relacionamento aberto, poliamor e muitos outros, é um universo de nomes. Eles vão enfrentando desafios de equilibrar autonomia, prazer imediato, necessidade de intimidade, e tornando o vínculo afetivo uma tarefa muito complexa e muitas vezes conflituosa. O desejo por um relacionamento sério continua existindo, mas a sustentação do vínculo ela vai se enfraquecendo. Nesse intervalo aí entre a possibilidade de se entregar e o medo de se comprometer de verdade, é que muitos jovens acabam buscando segurança ou validação em si mesmo, antes de olhar para o outro, antes de olhar para a relação. Quando a gente fala dessa dificuldade, muitos jovens, de sustentar, a gente está falando sobre essa temática de sustentar um relacionamento, mesmo que não seja tão duradouro esse relacionamento, um aspecto que fica muito claro, que a gente já conhece, mas que precisa se aprofundar nisso, em nós, é o chamado narcisismo. Enquanto investimento psíquico, que a gente vai se concentrando na própria imagem, na própria necessidade de confirmação, esse sentido de encontro genuíno com o outro profundo, isso fica comprometido. Em vez de relacionamento de entrega, de amorosidade, aparece vínculo centrado no eu, em que a outra pessoa ela chega para suprir as nossas carências e não viver um verdadeiro encontro. A relação fica excessivamente centrada no próprio eu. Infelizmente, isso é muito comum. Desde Freud, com o mito de Narciso, isso tudo é utilizado para a gente olhar para esse investimento psíquico que se concentra nessa própria imagem. Freud descreve o narcisismo como um movimento em que a libido se volta para o próprio eu, o que pode empobrecer a capacidade de reconhecer o outro. O outro passa a ser apenas um objeto de manipulação. E aí, as frustrações, elas vão surgir, porque o conflito, nesse caso, ele não é vivido como parte do vínculo, mas como uma ameaça. Além desse aspecto também, as pesquisas mostram que jovens têm medo de se expor emocionalmente em relações íntimas. E esse medo, por uma avaliação negativa, de não corresponder às expectativas do outro, tudo isso pode gerar grandes desconfortos, e aí muitos deles preferem ficar sozinhos. Não é porque não querem se relacionar, mas é por fuga mesmo, pelo desafio que é estar com o outro. Enquanto que outras pessoas também precisam da relação, de qualquer que seja ela, para garantir o seu valor pessoal. O vínculo deixa de ser um encontro genuíno e passa a ser uma forma de proteção contra a própria insegurança, a própria autoimagem. Muitos jovens, especialmente muitas mulheres, eu atendo muitas mulheres que já viveram relacionamentos longos ou casamentos, que sentem medo, vergonha de ficar sozinhas. A sensação é de inferioridade, é um certo receio de críticas. E tudo isso faz com que a pessoa vá se envolvendo, não por vontade mesmo de ter um relacionamento, mas para não se sentirem mal consigo mesmas, por não serem vistas como alguém que está ali sozinha. Na prática, isso significa que a relação ela vai se configurando ali em torno de medos, de carências e não do encontro verdadeiro. A outra pessoa passa a ser chamada, né? Ela vem para a gente, para a nossa vida, para validar a nossa autoestima, para suprir as nossas inseguranças. E o vínculo deixa de ser livre, recíproco e saudável. E aí, se tudo isso não é trabalhado, isso vai se repetindo ao longo de diferentes relações. Isso acontece com a gente. É só você observar
a sua vida, que você vai ver, as coisas vão só se repetindo o tempo todo, tornando muito difícil sustentar esses vínculos genuínos, maduros. Por isso a dificuldade para viver tudo isso, porque a gente realmente não compreende esse contexto todo. A gente fica tentando buscar uma pessoa certa, mas na verdade é como cada um de nós conseguimos lidar com todas essas questões que toda relação trazem, porque toca ali na nossa identidade, toca na nossa forma de estar no mundo. Como eu falei no início do vídeo, é sobre duas relações cheias de conflito para conviver juntas. Então, para isso dar certo, precisaria de algo aí que muitas vezes a gente deixa de lado, que é o chamado autoconhecimento. Um autoconhecimento profundo, conhecimento de si mesmo. Então, quando você encontra alguém que você percebe ali alguns comportamentos que a gente poderia dizer de evitação ou mesmo de dominação, que a gente possa ver que tudo isso está em nós e não no outro. Então, são muitas questões que envolvem essa chamada relação, né? Relacionamento de par, relacionamento afetivo sexual. E eu não vou poder aprofundar num único vídeo, mas eu quero trazer aqui uma proposta que eu conheci há muitos anos, que é a biodança. A biodança foi criada por Rolando Toro, e o Rolando Toro traz algo muito importante, que é a reeducação afetiva. Então, essa relação de pai, afetivo-sexual, mas esse aspecto afetivo, esse aspecto do encontro humano, dos princípios do encontro humano, em que a gente vai precisar vivenciar essa pulsação daquilo que é anterior à relação, que é essa pulsação de amor em nós, a gente precisa primeiro despertar essa ternura, despertar essa nossa capacidade de observarmos, né, como estamos e nos abrirmos ao encontro humano. E essa é a proposta do Rolando Toro. O Rolando Toro, na sua própria definição de biodança, ele diz que a gente precisa buscar uma reeducação afetiva, que se refere a uma nova visão sobre o que é se relacionar. Quem vivencia pode aprender sobre relacionamentos mais maduros nesse exercício de biodança. Na teoria do Rolando Toro, uma das funções humanas é essa afetividade, que é essa capacidade de criar vínculo com outras pessoas, com amor, com amizade, com empatia, com solidariedade, com essas posturas de generosidade. Porque há esse potencial genético, existencial, que nos conecta conosco. E isso facilita essa conexão com a vida, com as pessoas ao nosso redor. Segundo essa abordagem, muitas pessoas podem ter dificuldade de entregar-se porque não foi plenamente desenvolvido esse potencial da afetividade, que é aquilo que nos permite sentir essa atração, buscar esse encontro, esse tônus, essa sincronicidade, essa reciprocidade, estabelecendo ali limites importantes. Então, em biodança, os exercícios vão estimulando a afetividade nessa expressão mais genuína por meio da música, do movimento, para que a pessoa aprenda a sentir, a compartilhar e manter essa qualidade afetiva, mesmo diante de frustrações, de diferenças e das nossas imperfeições. Rolando Toro também enfatiza que esse desenvolvimento da afetividade envolve uma consciência dos nossos limites, da nossa capacidade de respeitar os limites do outro. Algo que é essencial para que a entrega aconteça. E quando esse potencial de afetividade não está bem desenvolvido, seja por falta de experiências de encontro, por medo da frustração, por ansiedade relacional, por padrões de preferência, por imagens de validações externas, a capacidade de se entregar vai ficando reduzida cada vez mais. A relação, ela deixa de ser um espaço de encontro para se tornar um campo de defesa, de negociação constante, de medo e de insegurança. Então, quando Rolando Toro fala de afetividade, ele está falando da capacidade de tocar, de fazer carinho, de vivenciar essa ternura. O corpo, nessa perspectiva, a gente vê como algo sagrado. E a sexualidade, que também faz parte dos relacionamentos de par, que é super importante, mas que muitas vezes a gente não sabe lidar com ela, pode ser vivenciada sem culpa. O prazer vai fazendo parte ali da vida. Isso é fundamental. As relações não se sustentam sem esses potenciais de vida. Mas é importante dizer algo com muita honestidade, com muita verdade. Desenvolver a afetividade, a sexualidade por si só não vai garantir um relacionamento saudável. Porque mesmo quando aprendemos
a ser mais carinhosos, mais empáticos, mais disponíveis para o outro, se não cuidarmos das nossas questões psíquicas, dos medos, das nossas feridas, os nossos modos rígidos de nos proteger, de depender do outro. Muita coisa pode vir à tona. Tudo isso pode vir à tona. A relação de par, ela acaba sendo atravessada por esses conflitos que não foram elaborados. É o que a gente chama na psicologia de gestaltes abertas. E é nesse ponto que a relação começa a adoecer. A gente precisa nos observarmos e a gente vai ver e perceber de fato que não estamos vivendo uma relação de verdade com verdade. E se a gente olhar para a sociedade, a gente vai ver que a grande maioria dos adultos não sabe se relacionar. Não sabe. Muitos jovens cresceram observando relações em que havia permanência, mas não necessariamente saúde na relação. Os casamentos iam continuando ali por vários tipos de dependências, por papéis rígidos, relações que duraram muito tempo e duram até hoje, mas não oferecem diálogo, de saber lidar com os conflitos. Desse encontro que eu estou aqui batendo essa tecla, que eu estou chamando de encontro verdadeiro, encontro profundo. Então, quando o jovem chega à vida adulta, ele deseja um vínculo, mas ele não sabe exatamente como se vive esse vínculo profundo, não sabe, porque não viu de perto. Ele não teve modelos consistentes de adultos que conseguem amar sem se anular, discordar sem se destruir, permanecer sem se aprisionar. Por isso não basta repetir gestos de carinho, ou ter prazer, ou haver ali uma intensidade, mas sem um autoconhecimento, a relação passa a ser usada para resolver aquilo que ainda não foi elaborado internamente. O parceiro vira um lugar de projeção, de expectativas que são completamente reais, de necessidades que nunca encontram uma sustentação, que nunca encontram uma satisfação. O autoconhecimento, ele entra aqui como condição mínima para um vínculo possível. É ele que permite reconhecer os limites, os padrões que se repetem, diferenciar o que é meu do que é do outro, na verdade, perceber todas as confusões mentais e saber que tudo está aqui, que sou eu que tenho que cuidar, porque mesmo com o afeto, o toque, a relação tende a fracassar, porque o amor não é real, porque há muito mais confusão psíquica do que um encontro. Um relacionamento saudável não se constrói apenas com uma boa intenção, ou, eu gosto de você, eu amo você, não sustento. Eles exigem entrega, intimidade, um trabalho interno. É esse tripé que sustenta o vínculo, que você não viva só aquele momento, mas realmente essa relação passa a ser a vida acontecendo. E você se investindo nisso, percebendo tudo isso. E isso exige presença, estar consigo, reconhecer o que se passa internamente, estar com o outro, perceber de fato como ele é e sustentar os conflitos, as frustrações, não fugir, né, nesses desacordos, saber que o problema nunca está fora. E esse é o maior desafio. Pelo menos para mim, esse é um grande desafio. Olhar para si como a única saída para ser feliz de verdade. O primeiro casamento tem que ser comigo. O amar só existirá quando o nosso coração pulsar só em amor, porque na verdade ele pulsa em medo. E é justamente essa ausência do autoconhecimento que a gente encontra nos adultos. O fato é que essa dificuldade não aparece só nessa juventude. Muitos adultos sustentam vínculos por medo de ficar só. E também influenciado por modelos antigos também, dos seus pais, avós, sem necessariamente façam parte de uma transformação. A permanência não é um sinal de maturidade, é um sinal de acomodação, é um sinal de medo. Medo de perder. Quando a dependência emocional se instala, o outro vira fonte de uma suposta segurança, de um sentido para a sua vida, para que você não sinta aquele chamado vazio. E tudo isso vai fragilizando cada vez mais as pessoas. Qualquer ameaça de afastamento gera ansiedade, ciúmes, uma angústia. E o relacionamento, ele se organiza em torno disso, desse conflito, dessa dor. É por isso que um processo de autoconhecimento é fundamental. A psicoterapia, ela oferece um espaço seguro para a gente trabalhar isso.
tanto em terapias individuais como em terapias de casal, para compreender. Muitas vezes, numa terapia de casal, a pessoa descobre a importância de buscar se conhecer. Ela vai e acaba fazendo sua terapia individual, porque lá ela vai apontar a dificuldade do outro. E é tão interessante que eu, como terapeuta de casal, eu me lembro de sessões em que, no primeiro momento da sessão, o terapeuta fica como um tradutor simultâneo, porque as pessoas estão tão distantes, elas não conseguem mais se ouvir de forma nenhuma, tudo que uma diz, a outra interpreta de uma forma diferente. É incrível, é incrível. E claro que, né, na terapia a gente não vai dar fórmulas mágicas para que você tenha uma versão pronta do que é um casamento. Não, é para você começar a aprender a ver, né, e ver os BOs todos, e ali tem um conteúdo para você olhar para si. Você vai ampliando a sua consciência sobre como se entra, como se mantém, como se reage dentro de uma relação, sobre o que se espera do outro, esse outro que está tão infeliz quanto você, sobre o que você suporta ou não suporta, sobre como você lida com isso, com as diferenças, com a falta desse silêncio, com essa guerra que muitos casais vivenciam. Ampliar essa consciência é perceber, por exemplo, quando o cuidado, que deveria ser cuidado na relação, não é cuidado, é controle. É reconhecer que muitas dores atuais não nascem do outro. Eles nascem de você mesmo. O outro é um espelho. Essas histórias que eram do passado, elas vão aparecendo ali. Eu percebo que cada relação que eu tive, eu fui vendo como eu estava ainda imatura para estar em relacionamentos. Então, esse processo todo, ele vai te qualificando, não necessariamente para essa felicidade que a gente está buscando nessa relação com o outro, mas para você se sustentar mesmo, se perceber, e perceber que a relação não vai te salvar. Nada vai te salvar. E aí a gente começa a aprender a diferenciar esse amor de uma dependência, esse medo dessa falta do outro, de que o outro nos rejeite, e desse abandono. A gente vai começar a perceber o que é meu e o que é do outro. Na verdade, tudo é meu, né? A gente aponta fora, mas tudo está aqui. E eu falei agora há pouco da biodança. A biodança, ela é altamente pedagógica e terapêutica. Ajuda muito a gente a perceber o que é uma relação de qualidade, porque ali no salão a gente vai realmente se reconhecendo nessa coisa mais natural, porque em geral a gente vive cheio de conflito, mas temos um potencial ali de entrega fantástico. E aí existe biodança no Brasil inteiro, em muitos países do mundo. Se você quiser informações, me procura aqui nos comentários que eu te indico. E antes da gente falar de desejos que muito carregam por um relacionamento chamado amoroso, vale também olhar com mais profundidade para essa dificuldade que nós temos de ficar só, de viver essa relação com a própria solitude. Muitas pessoas, jovens, adultos, têm tanto medo de ficar sozinho que acabam permanecendo em relações doentias, relações tóxicas, não porque querem de verdade, mas porque temem de olhar para si nesse vazio, né? nesse silêncio. É isso. Vale lembrar que se enamorar de si mesmo é a porta de entrada, porque aí é que a gente vai realmente encontrando esse silêncio, vendo a vida pulsando aqui e buscando essa paz aqui, né? Buscar esse amor aqui. E essa energia aqui que somos é que a gente vai poder encontrar aquilo que a gente está buscando fora. E aí a gente vai poder sair mais inteiro, mais disponível para poder encontrar o outro de forma verdadeira, sem buscar essa validação externa ou nos proteger de todo esse medo que nós somos. E quero te dizer que eu estou sempre aqui para te trazer esses conteúdos e fazer com que você possa ter um olhar diferente aí sobre o que você está vivenciando. E aqui quero trazer vários temas, inclusive aprofundar esse tema em outros vídeos. Mas estou o tempo todo aqui buscando encontrar isso aqui também dentro de mim. Os relacionamentos saudáveis, eles não surgem por acaso, eles realmente exigem autoconhecimento. E autoconhecimento, minuto a minuto. Esse vídeo e todos os outros que eu já fiz, traz esse convite para que você realmente olhe para você. E aí, se você tiver gostado, comenta, curte, que vai me ajudar aqui esse canal crescer. E eu te aguardo no próximo vídeo.